Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, então, de novo, só para a gente oficializar, iniciada a gravação aí para a gente poder depois disponibilizar o vídeo, para a gente tirar uma dúvida ou outra que porventura possa aparecer, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para as nossas ações. Antes de mais nada, é, eu gostaria aí de a gente conversar, né? A Ivelisse, ela não está aqui hoje, né? O supervisor Luciano também, ele não vai conseguir estar porque ele está de férias. Olha que difícil, ele está em Portugal. Olha como ele é chique, tá, gente? Está passeando por lá e aí ele não vai estar conosco nessa live. E a supervisora Sônia também está de licença, volta dia 19. E a Evelise está conversando como dirigente junto às escolas dela, e aí também não vai conseguir estar com a gente aqui. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a parceria de vocês, né? Sempre vocês estão aí ativos, dispostos a nos auxiliar, comprar ideia, né? E desenvolver as ações que a gente precisa desenvolver. Então, eu agradeço muito aí, tá, gente? A participação de vocês e a parceria de sempre. Bom, pessoal, então. O que eu tinha preparado para vocês aqui no dia de hoje é, assim, bem rapidamente, porque a gente tem uma horinha só, eu não quero tomar mais do que isso do tempo de vocês. E a gente vai visualizar as metas, então, aí do BI, da educação profissional, como é que ela tá da semana passada para cá. É importante que vocês sempre façam essa movimentação aí na escola, reforçar a importância do apoio presencial, né, e a organização do portfólio de vocês, né, dos PAETs principalmente, e das escolas que são parceria também, né, aí sob a responsabilidade da coordenação, organizar esse portfólio para a gente ter claro as ações, os apoios que a gente vai oferecer para os professores. Então é importante que a gente tenha sempre esses materiais em mãos. No caso das visitas, né, nós estamos aí correndo as escolas, já fizemos, se não me falha a memória, 10 ou 12 escolas já, só falta 28 somente para a gente atingir todo mundo, mas a gente chega lá. Tá? Então, reforçar a importância do apoio, o portfólio, alinhar as ações aí referentes à recuperação do primeiro bimestre com relação à prova paulista, apresentar para vocês os objetivos da mostra, né, que nós vamos realizar em setembro, compartilhar as ações aí que a gente já realizou a partir de março, né? Até porque até março a gente já fez essa retrospectiva na OT, né? Então vocês já estão aí repertoriados já com esse material. E compartilhar a pasta aí dos documentos, contendo o regulamento preliminar da mostra, o banner que a gente vai usar para a formação, né? Para a formação, para as próximas formações e para o dia da mostra também. Tá? E aí, por fim, né, organizar aí as nossas ações para a mostra. E como sempre, né, eu conto aí com a parceria de vocês. Vocês vão ver que já vai ter uma agenda já, né? E essa agenda eu preciso muito aí da força de vocês, como vocês nos auxiliaram na mostra anterior, né? Eu vou precisar de novo dessa força aí, tá bom? Então, pessoal, esse daqui é a movimentação, né, que a gente tem do Super BI de vocês. Eu acho que para vocês está mais claro do que para mim aqui. Para mim está pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para mim. E se vocês puderem observar aí, pessoal, a maior parte das escolas, incluindo as parceiras, estão corrigindo as atividades. Não estamos ainda na mesma proporção que a gente gostaria de estar, né? Porque a gente está aqui, por exemplo, com 0,30, zero, ó, no caso do cesário aí, né? É,
0,09 no caso da estação Jorge Wetter, 0,04 no caso do Lucídio, 0,13 no caso do Gaspar, enfim, o indicador ele precisa ser sempre próximo de 1. Então, por exemplo, ó, 1,96, de repente esse indicador chegou quase 2 lá no STER, porque represou a atividade e agora ele corrigiu, né? Então, como ele corrigiu agora a movimentação, ele gerou esse indicador de 1,96. O ideal é a gente sempre manter um por semana, né? Entregando as atividades que estão previstas para aquela semana para a gente manter esse indicador sempre legal. Tá? Então, essas correções a gente também consegue perceber. Ó, no Rosa Maria, 2,39 de correção, 2,48 no Capitão Vitório, 0 lá no Arthur. Então, pessoal, atentem-se, ó, 0 no Acelino, 0 no Odilon. A gente precisa já começar a correr atrás dessas ações, né? Chamando os professores da parceria, porque eles já têm acesso à plataforma. Caso eles tenham dificuldade em compreender, a Amanda, que é da FIEC, ela está sempre pronta a auxiliar o pessoal, eles fazem as formações deles centralizadas lá na FIEC, então recorrer a ela ou recorrer a mim também. E aí eu posso buscar entender o porquê desses indicadores aí. No total, a média da nossa DE, pessoal, fechou em 0,42. Então, deu quase 0,50, a gente precisava chegar perto de 1, então tá interessante o indicador. Com relação aos quiz, aí varia, né? Atenção a esses valores altos, aqui, por exemplo, como lá no Benedito Lázaro, né, 2,23, que pode também indicar ou que os alunos estejam fazendo antecipadamente ou porque realmente represou várias atividades. E também aqui no Antenor, né, ó, com 11,26 de quiz corrigido. O indicador médio de acerto do quiz, pessoal, tá variando aí em torno de 73%, tá legal, né? O Isaac, que é bem competitivo aí, né, Isaac? Ele sempre pergunta para mim, Wagner, como é que tá a escola aí? Tá com 94% de acerto, né, no quiz, tá legal. E aí, pessoal, só muita atenção com a questão da condução, né? É importante que os alunos, no momento, abram a plataforma e já desenvolvam ali o quiz, né? Porque ele faz parte de uma pausa estratégica da sequência. Eu entendo que, às vezes, a gente não é o ideal e o real, né? A gente não consegue otimizar isso dentro da aula, mas se vocês conseguirem, o ideal seria que essa movimentação ocorresse. Eu já vi já o pessoal também fazendo movimentação, né, assistindo aula de alguns professores aí do programa. Eu tive a oportunidade de verificar que os professores às vezes pedem para o aluno anotar, né, a resposta e depois vai lá para o ambiente virtual e responde. Isso é legal, tá, gente? Mas é importante que vocês consigam mensurar no momento do quiz qual que é o índice de compreensão entre os alunos, levantando a mão que seja, para vocês entenderem em que medida que aquela movimentação ela está sendo aprendida ou não. Pode falar, Lídia. Wagner, é só uma dúvida em relação ao índice de quiz. Você falou que o índice de atividade corrigida é legal ficar perto do 1 quando não 1. Mas e o Isso. índice de quiz por semana? Qual seria o ideal, O índice de, aproximadamente? o índice de quiz são 3, Lídia. 3 tem que ser próximo de 3. Então, por exemplo, se ele está chegando lá para cima, né? Por exemplo, está passando de 3, 8, por exemplo, 13, 12, 11, também é um sinal de alerta, porque significa que os alunos eles estão fazendo, ou eles estão fazendo o quiz das semanas que vão vir ainda, e aí lá na brincadeira eles vão correndo o material e vão fazendo o quiz. E aí vai dando esses indicadores acima de 3. Ou o professor ele represou essas atividades em 2, 3 semanas e pediu para os alunos, por exemplo, pegou lá e fez um combo de quiz, né? Fizeram vários quiz ali de várias semanas seguidas. Aí ele dá esse boom, chegando aí a 12, 11. O, o, Joia. ide, o ideal é ficar próximo de 3, A gente tá? fez uma Então, ação de conscientização aqui no Plínio a respeito disso, porque a gente identificou exatamente isso, o aluno disparando lá na frente.
Isso. explicamos que o nosso índice é afetado, tudo, não mudou muito o cenário como você está vendo aí, né? Tá, ficou menos pior, se dá para falar assim. Então, mas esse acompanhamento, Lídia, é extremamente importante, né? Sim, Que sim, vocês fiquem atentos aos indicadores e que os alunos também compreendam como tem que ser a movimentação deles dentro da plataforma. Então, sim, é isso mesmo, né? Vamos tentando corrigir os rumos. É o ideal e o real, né? A gente entende isso também. Mas se a gente conseguir manter o indicador mais próximo do regular, né, melhor, isso, da sua métrica, é melhor. tá E certo. aí, pessoal, eu ia verificar, a nossa média deu 5,31, né? Então, tá 2 pontos, 2 pontos, 30 aí acima, né, da média, mas por conta desses indicadores de 12, 13 acima. Então, atentem-se a essa questão do quiz, tá? Então, o indicador de atividade corrigida tem que chegar a 1 e o indicador do quiz chegar a 3, com um acerto acima de 70%, como a gente está visualizando aqui, tá, gente? Então, o caminho é exatamente esse, tá? Carla, pode falar. Carla, tô sem seu áudio. Não? Bom dia. Agora sim, Carla. Tá bom. Desculpa interromper, mas me gerou uma dúvida com relação ao indicador do quiz, porque eu tinha a anotação de que esse valor era mais alto. E aí, eu acho que muda, não sei, posso estar errada, porque eu não lembro exatamente a quantidade de quiz em cada turma. Mas, por exemplo, se a escola ela tem mais terceiros do que segundo, eles tendem a fazer mais quiz. É esse valor de 3 que foi passado mesmo, de meta? Isso, é 3. Vamos ver lá. A ideia é que o quiz que esteja sendo realizado ali na semana, ele compreende que é dentro de toda a dimensionalidade da escola, né? Deixa eu só ver aqui vocês. Pedro Porque Fernandes. porque tem semana que tem mais quiz do que outras. Sim, sim. Ah, então tá, já tá Ó, balanceado isso, né? sim, sim, Tá exatamente, bom. Carla. Ó, por exemplo, o quiz de vocês está 2,13, é isso? Ou eu tô vendo errado aí? 2,13, Dois, né? 2,13, mas às vezes chega a 7 também, às vezes também dispara. Isso, às vezes é porque fica represado, às vezes faz um combo ali como a Lídia fez, né? De força-tarefa, e às vezes ele sobe um pouquinho. Mas esse índice de 3 ele está distribuído dentro de todos os cursos que estão sendo disponíveis na escola, tanto para a Tá, segunda quanto para a terceira série. Ele dilui esse indicador aí, tá. Esse é beleza? um indicador. Você sabe me falar se é um indicador ou se é a quantidade de quiz? Não, né? Não, é o Tá. que está previsto para a semana. Então tem que, se a aula ela está prevista para aquela semana e o professor ele lançou o quiz, os quiz previstos para aquela semana, ele vai chegar a 3, né? Então é mais ou menos uma regra aí, ele joga isso em concorrência com o material, né? Ele está trabalhando junto. Tá Por bom, isso obrigada. falou, Carla, por isso da importância do pessoal trabalhar sempre com o material ali no momento da aula, né? Porque vai ser o mais Uhum. próximo do real. Mas a gente entende, Carla, que tem o ideal e tem o real, né? Então, a ideia é que a gente mantenha próximo de 3, ficar atento aos alunos que estejam antecipando, que é o maior prejuízo que a gente vai ter, né? As sequências, porque aí a gente vai perder o gatilho, né? Ou o gancho da aula de compreender como é que está a movimentação desses alunos. André? Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. A questão do quiz que você falou, Wagner, é de 3, mas, por exemplo, o meu número lá está em 8, mas quando a gente pega a disciplina de marketing, que ainda não foi atualizado, só na semana que a gente está trabalhando nela, só de marketing são 5 quiz. Como fica esse número? Que você pega marketing, planejamento, que é o terceiro ano de vendas, que são 6 disciplinas. Então vai dar muito mais do que 3 quizzes. Como fica esse número? Então, o ideal é o que eu pontuei para Carla, André, é que assim, essa movimentação, ela é diluída, ela é prevista. Então, por exemplo, se para dentro de cada componente você estiver trabalhando o quiz, dentro daquela movimentação que está prevista, ele vai sempre se manter em 3.
Então, ele é diluído. É, eu vou pedir para vocês se atentarem a isso, para verificar o indicador se ele está oscilando muito, quando, por exemplo, você tem essa movimentação mais regular, vamos colocar assim, da sequência sendo trabalhada e o aluno logo em seguida já faz o quiz, porque a orientação é essa, né? Que ele se dilui entre os cursos e entre as aulas. Então, o que está previsto para a semana, se for desenvolvido, o quiz ele fica compatível ali com o indicador de 3. Mas eu vou pedir para vocês terem uma atenção especial dessa semana e a semana que vem, para verificar como que esse indicador ele vai variar, tá, André? Mas eu acredito que ele não vai variar muito. Talvez, e assim, o indicador de 8 ele está indicando aí 4 pontos a mais. Então, tá dentro de uma logística aceitável, né? O problema é quando ele começa a chegar a 12, 13, 11, aí é muito, né? O ideal seria ali 5, estourando 5. 8 já significa, por exemplo, que represou quiz, ou aluno que deixou para fazer, começou a fazer depois, e aí vai represando e vai aumentando esse indicador, entendeu? Entendi. Então, a gente consegue entender essa movimentação. O ideal é que ele se mantenha sempre em 3, e aí isso é diluído para todos os componentes. Então, eu só vou pedir essa atenção de vocês para acompanhar se esse indicador ele está oscilando mesmo, como que vocês estão fazendo essa correção e como que o indicador ele varia, se os alunos que estão faltando quando vão fazer se o indicador também ele vai fazer essa variação, quando vocês trabalham a sequência prevista para a semana, se o indicador ele se mantém em 3, então façam esse exercício também para verificar essa compatibilidade ou incompatibilidade. Tá bom. Obrigado. Beleza, gente? André Moraes, é o André. André já foi, né, André? Já foi. Já. Beleza. Pessoal, vamos lá então caminhar mais um pouquinho. Outra situação que vocês viram lá em São Paulo. Vocês observaram que vocês têm agora o indicador do PAET, né? Então, para quem é da oferta direta, os PAETs também precisam entrar nas aulas, obviamente, né, da educação profissional e fazer ali os registros dessas aulas e subir lá na plataforma. A ideia, pessoal, é que vocês consigam fazer ao menos um apoio, né, aí por semana, né, dentro de cada componente aí, dentro dos seus pares, né? É, caso a escola tenha bastante professores, aí vocês conseguem fazer uma rodada primeiro com todos, depois volta de novo, faz outra rodada. Agora, as escolas que têm menos professor, por exemplo, é o caso do Antenor, né? Que tem a Andrea e tem o Jefferson, né? Aí, nesse caso, que isso seja feito de 15 em 15 dias, ao menos, tá? Até para não ficar ali saturando muito, né, o professor ali na aula, né? Eu não sei se o pessoal lá também pôs para vocês algumas metas, né, para que vocês seguissem ou para que vocês conseguissem atingir. Mas eu acho assim de bom tom no caso de dois professores ali na escola, né, voltar para o componente, para cada componente dele, às vezes tem um componente, às vezes tem 3 componentes, né, precisa ver qual que é a demanda, mas voltar ao menos de 15 em 15 dias nas aulas e verificar se as movimentações que vocês fizeram do encaminhamento, elas estão sendo acolhidas pelo professor e se houve mudança. Tá bom? Muito importante neste momento, pessoal, os registros que vocês estão desenvolvendo do projeto, do projeto, né? Tanto do apoio agora que entrou, mais as outras demandas que vocês têm do projeto do PAET. Então, tentem portfoliar essas movimentações para que vocês consigam rastrear as ações que vocês estão desenvolvendo. Imprimam esses apoios que vocês estão fazendo também, para que vocês não percam a mão do processo, né?
coloca isso no portfólio e provavelmente em breve, pessoal, vai abrir a aba para vocês no Sala do Futuro do projeto de vocês, que são as ações que vocês vão ter que subir semanalmente do que vocês estão fazendo, de agenda, de movimentação que vocês estão fazendo. Pode falar, Lídia. Depois eu passo para o Luiz e Você depois vai para a querer, Denise. vocês vão querer me matar, né? A louca da pergunta. Pode, é à Não vontade. está aparecendo para mim. Desde Uau. São Paulo, que foi anunciado que já estava disponível, né? Não aparece. Eu já limpei cachê, já fiz tudo que era possível. Só Você aparece como professora. está entrando pela minha área, Eu estou entrando pela sede apoio presencial. tenta entrar pela minha área, e eu acho que você vai conseguir acessar. Mas aí, caso você tenha dúvida depois, Lídia, a gente troca uma ideia, aí você me procura, Tá tá bom, bom? combinado. Obrigada. Mas pelo... Guilherme, eu posso escrever, mas eu não tenho muita. depois o Aloísio, pode falar, Aloísio. Bom dia. Aqui no Odilon, nós não temos oferta direta, nós não temos o PAET. Você falou Certo, aqui da questão do apoio presencial. certo. Esse apoio presencial, às vezes a gente faz, mas por enquanto ainda é uma coisa, digamos assim, particular da escola, simplesmente. Vai ter esse apoio presencial válido para contar nos apoios presenciais que a escola tem que fazer durante a semana? Não. Os apoios da parceria, pessoal, é importante que vocês acessem as aulas, mas ele não vai contabilizar no BI. Mas é importante que vocês estejam atentos, Aloísio, às aulas, para que vocês chamem a coordenação na escola e falem da prática. Vocês podem até seguir a própria rúbrica que vocês já têm acesso, né, do apoio presencial para poder fazer essa movimentação, como se fosse o professor ali do técnico. Então, você abre uma aba ou baixa as perguntas e faça essa movimentação com eles, para que vocês tenham também documento, inclusive com data, tudo certinho, assinado pelo professor que seja no físico, para que quando o pessoal da coordenação da FIEC vier, ou no diagnóstico de um problema, vocês estejam respaldados, tá? Isso vale para a FIEC e vale para o CPS também, tá, gente? E eu não sei se a Amanda da FIEC está aí com a gente. Depois o Jefferson. Pode falar, Jefferson. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Bom dia. Wagner, o que acontece? Eu também estou com a mesma pendência que a moça relatou aí. A Eu também não Lídia. estou conseguindo ter acesso ao Sala do Futuro, mesmo pela minha área, pela sede. Não consigo. Pedi até apoio da escola lá e eu não estou conseguindo ter acesso. Né? Como eu estou fazendo? Eu estou anotando ele, estou deixando lá a par, mas eu não consigo fazer isso daí. Eu não sei como é que a gente pode realizar esse apoio presencial desse jeito, pela sede. Porque o que está ocorrendo? Todas as vezes quando eu vou lançar lá no sistema, não aparece, né? Já aconteceu uma vez, eu não sei se está dando alguma divergência, está dando algum probleminha, mas fica tendo esse problema recorrente, onde eu Tá. apareço só docente lá. Tá, pessoal, eu vou pedir para vocês entrarem. Tem que ver também, Jefferson, se você está entrando com um perfil na sala do futuro de professor. Se Não, eu tô você entrando de entra. paete mesmo, De Paete, ainda assim ele não habilita, porque às não vezes, habilita. se você não troca o domínio lá, ele trava. E Uhum. caso ele não esteja habilitando para você no Paete, e aí, Lídia, a mesma situação. Tenta colocar, tenta dar um print na tela para a gente entender qual que é o problema e encaminhar para São Paulo no Fale Conosco. Porque pelo que eu estou entendendo, ó, você apontou o problema e a Lídia também. Não sei se mais alguém está tendo problema com relação a isso. Já vou te mandar por WhatsApp o print, tá? Ah, Uhum. legal. E Já aí eu vou fiz. pedir, caso vocês não consigam mesmo, gente, manda para o Fale Conosco e fala que vocês estão sem o acesso, vamos ver o que que vai dar. E aí manda para mim também, né, o processo para que eu possa acompanhar vocês. A Renata pontuou que a Amanda não está, né? A Renata também é da FIEC. Renata, olá, bom dia aí. Ela está no Mota Navarro, né, Renata? Não sei se ela está com áudio.
Mas beleza. É, Tá, então o Aloysio já tirou dúvida. Aloysio, tem mais alguma dúvida? Sim, Wagner. Uma preocupação nossa aqui é a questão de equipamento para que o pessoal do técnico possa acessar toda semana o AVA deles, tá? Que a gente não tem equipamento suficiente. Falaram que viria equipamentos por causa do técnico, tá? Você sabe alguma coisa, informar alguma coisa sobre isso? Então, o que acontece assim, Aloysio, eles têm uma licitação em aberto, só que eles não conseguiram ainda empresa para poder desenvolver os computadores. Para você ter uma ideia, não tem chip no mercado. Essa foi a justificativa deles. E quem pode oferecer esses computadores está solicitando acima do que a licitação ela tá disponibilizando para venda ou para compra, né? Então, a Seduc ela está meio que represando essa demanda. Eu não vou falar em números para vocês, pessoal, mas assim, é um número de dois a três dígitos aí de entrega, né? Então, é muito computador. Pelo que eu compreendi, a licitação ela está em aberto, mas ainda não tem a empresa que consiga entregar em tempo hábil, né? E as empresas que estão entrando para disputa na licitação, elas não entra para fazer porque conseguiria desenvolver a entrega, mas está pedindo um valor muito alto. Então está tudo meio nebuloso ainda. O que foi falado para a gente, inclusive na live, foi que eles estão adiantados nesse processo. Isso que foi falado para a gente. Mas, por enquanto, ainda vão entregar para algumas escolas prioritárias, né? E aí eu não sei qual que é a ideia de prioritário deles, né? Mas já levantamos essas demandas junto ao NIT, junto também ao núcleo lá da Seduc, né? E eles estão cientes dessa entrega, tá, pessoal? E para os cursos de DS Ciência de Dados, eles também prometeram um laboratório, seria a construção desse laboratório em um espaço disponível aí. Então é importante que a gente já mantenha mais ou menos esse olhar atento, com esse espaço lá disponível, porque quando abrir a licitação para construção, vir esses computadores, a gente precisa acomodá-los aí, tá bom? Syntec, né? Só que o Syntec é Exato. daqui. O Syntec é daqui da nossa DE. Fora daqui tem o DIEP, se não me falha a memória, que é lá em São Paulo que ofereceu essas orientações para a gente via o CIEP aí do NIT, tá, gente? Então é isso que eu tenho aí com relação aos computadores para vocês. Natália? Wagner, só mais uma coisa, tem alguma previsão de quando isso poderia ocorrer? Primeiro semestre, segundo semestre, final do Então, ano? Bem, eles falaram que vão entregar, a entrega já iniciou, tá, Aloysio? Só que para esse conjunto de escola prioritária, como eu falei para você, eles falaram que a partir de maio a gente consegue começar um atendimento maior às escolas. Mas eu já jogo lá para o segundo semestre, eu não, dentro dessa movimentação de construção ainda desses computadores, eu não esperaria por eles, Aloysio. Eu pensaria em uma outra estratégia aí na escola, de repente, para uso pedagógico, abrir o celular como possibilidade de trabalho. Eu acredito que vai ser o melhor remédio por enquanto, né? Para finalidade pedagógica. E vocês precisariam acompanhar essa demanda aí também, tá? Natália? Oi, Wagner, bom dia. Então, aqui a gente também está com bastante dificuldade com relação aos computadores. Por exemplo, matemática aplicada à administração, a gente precisa usar o Excel e não Isso. funciona, porque a gente não tem computador suficiente. Então, assim, como é que a gente sabe quais são as escolas que estão como prioritárias? São as escolas Então, que entraram agora? não, o que eu estou entendendo é que essas escolas prioritárias são escolas novas, escolas que não têm nenhuma máquina, que o parque está ainda mais deficitário do que o parque de vocês, né, aí na escola. Quem já tem esses computadores, a Seduc está entendendo que consegue caminhar.
E eu entendo que, principalmente, quando há necessidade de utilização desses recursos, né, que demandam mais computador, software, não vai conseguir girar, né? Num Chromebook, por exemplo, vai ficar difícil, né? Precisaria ter um computador ou dividi-los em duplas e tentar buscar aí o que possui para a gente tentar desenvolver o que der, né? E a gente tentar fazer dentro do que a gente consegue também, né? Eu acho que essa foi uma pauta que vocês levantaram na formação lá em São Paulo. Eles estão atentos, mas ainda com muita morosidade, tá, gente? E assim, o que eles já estão nos cobrando, para vocês terem uma ideia, é a ampliação do programa para 2027. Então, veja, nem chegou ainda esses materiais, o pessoal já está falando de ampliação de novo. Então, a gente tem que aguardar e ir trabalhando com o recurso que a gente possui, né? Infelizmente. Tá, gente? É, Vamos lá, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Gente, a Denise, eu vi que levantou a mão. Oi, Denise. Oi, bom dia. Entrei atrasado que nós ficamos sem energia, tá? Me desculpa. Não, fica tranquila. É, Obrigadão. deixa eu falar uma coisa. Eu fiz uma pesquisa com os alunos que eu faço, até para ver se eles indicam o técnico para outras jovens. E eu estou também com o problema dos computadores, porque eu centralizei só para o técnico, porque o técnico são 3 dias na semana, todas as aulas de técnico e eles utilizam. Mas aí prejudicou as outras turmas, porque o líder de turma fica com o carrinho fechado só para eles. E mesmo assim teve problema. Então, assim, eu gostaria, apesar da escola também estar mais tempo, se receber alguma coisa, pelo menos uns 30 aí para ajudar a gente, porque apesar que o pessoal do Centec Feio ficou uma semana aqui consertando os Note para a gente, mas os tablets não funcionam igual os Note. Então, É outra coisa, né? É outro tipo de recurso. aí Eu não dá, entendo. então tá prejudicando mesmo. Tá. Mas Não, aí eu estou me resguardando com a avaliação dos alunos, com atas da turma, porque se tiver alguma coisa, já sabe que não é. Passei perfeito, também para o pessoal da FIEC, perfeito. esses relatórios para que a gente faça o trabalho junto. Perfeito, Denise. É isso aí, gente. Se respaldem. O pessoal aí que, tanto da parceria, né, quanto da oferta direta com os paetes, levantem essas informações, guardem, esses materiais, coloquem isso no portfólio, porque numa cobrança eventual vocês têm, como argumentar, né, a não utilização ou a precarização mesmo da aula, né, porque vai impactar. Né? Uma aula com computador usando Excel é uma e sem ele é outra, totalmente diferente. Beleza, gente? Mas assim, por hora, o que a gente tem seria isso, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, então. Pessoal, muito legal isso daqui, ó, com relação à prova paulista. Eu não sei se vocês olharam já isso, mas eu fiquei muito contente, fazendo um comparativo do novo ensino médio na parte da FGB com a parte da FGB da educação profissional. A gente teve uma participação mais ativa na prova física dos nossos alunos, né? Então, enquanto na formação da FGB do ensino médio foi 93,23 e na FGB, onde tinha o itinerário técnico, foi de 95,9 a participação dos alunos na avaliação. Com relação ao indicador de acertos, pessoal, 47 no regular, né? E no nosso itinerário do técnico, 53. Então, bem mais acima daquela meta que a gente estava mantendo de 6, né? 0,6 pontos percentuais. Então, a gente está chegando aí, deixa eu ver aqui. Ainda tá dando 0,6 pontos percentuais, certinho, né, gente? Ó, a variação ainda. A gente tá com esses 0,6 pontos percentuais acima do acerto geral da FGB. Veja que na FGB do regular, né, dos outros itinerários, a média de acerto está em 47. Nós já estamos aí acima de 50. O ideal é a gente chegar a 70%. Como foi o indicador, pessoal, da prova
dos itinerários, né? Então, se vocês observarem aí a média dos itinerários, vocês vão ver que o mais baixo nosso aí foi de 68%, que foi de desenvolvimento de sistemas. Mas veja que para a terceira série, a gente já conseguiu 70%. Mas a média geral de acerto no itinerário formativo de cada curso, aí como vocês estão observando, todos ficaram acima de 68%, 70%. Então, no itinerário, é isso aí, gente. A gente está com uma média bem legal. E bem mais acima da média dos outros itinerários, né? De humanas e do itinerário de matemática e natureza, né? Que está aí variando em torno de 65, 68, 66. Então, a gente está bem mais acima aí. Então, a ideia é essa mesmo, né? Então, a gente está conseguindo entregar mais, a gente está conseguindo entregar melhor desempenho dos alunos, e eu gostaria que vocês também fizessem esse estudo em loco aí na escola, para fazer um comparativo, como que está a FGB dos outros componentes e o itinerário técnico, tá, gente? Eu já observei que algumas escolas tem alguns itinerários que estão acima do nosso desempenho. E aí tem que chamar a atenção da sala, colocar esses indicadores e levá-los à qualificação, né, da aprendizagem deles, até porque a gente precisa entregar essa qualidade. Tá bom? Mas eu fiquei muito contente aí com os indicadores, tá, gente, de desempenho, né, da educação profissional. E aí é mérito de vocês que estão aí na ponta, ralando, trabalhando dia a dia, fazendo isso aí acontecer, tá, gente? Então, parabéns mesmo. Com relação, pessoal, aos indicadores que vocês, porventura, venham a possuir aí, tá abaixo de 50%, tá, gente? A gente solicita que vocês façam um plano um estudo de recomposição. Então, nós acabamos de sair do conselho do primeiro bimestre, né? O segundo bimestre ele já começou, mas a gente não pode deixar algumas competências e habilidades técnicas e socioemocionais, né, que seja ali, de lado. A gente precisa trabalhar essas competências técnicas que, porventura, estejam em fragilidade com os nossos alunos, e aí façam esse estudo minucioso, respondam a esse plano de recuperação, coloquem no portfólio de vocês, porque a gente, quando estiver indo na escola, a gente gostaria de ver esses planos no caso das salas que têm um indicador abaixo de 50%. Tá, então já façam esse estudo, verifica se há necessidade de recompor ou recompor com alunos específicos, mas não deixe de fazer essa movimentação de recuperação, tá, gente? Isso tanto para oferta direta quanto para parceria. A ideia é que a gente recomponha essa aprendizagem durante o ciclo. Não adianta a gente ver o problema, tá, pessoal? Isso para parceria e para oferta direta, ver o problema, deixar passar, acumula, aí chega lá no final do ano e eu reprovar esse aluno. Vai ter que voltar tudo para trás e vai ter que dar um jeito de recompor isso, tá, gente? E não tem como o aluno ficar retido em um componente, porque senão ele vai ter que refazer esse componente inteiro no próximo ano. Então, tudo que a gente puder fazer para a gente recompor a aprendizagem desses alunos com dificuldade é importante, tá, gente? Durante o processo, a gente já faz aí algumas atividades de recuperação, para não reprovar no componente, né? E ter que fazer esse componente de novo o próximo ano. Aí não vai conseguir fazer. Isso vai ficar em forma de DP, vai gerar um transtorno enorme para vocês aí na escola, tá? Então, a nossa ideia é que vocês corrijam esses ruídos, né, da aprendizagem antes, para a gente não ter que correr atrás do prejuízo lá no final do ano depois. Pode falar, Lídia. Eu vou precisar me ausentar aqui, estou em aula, mas eu vi um comentário aqui da Escola Antônio. Os nossos professores técnicos participam da reunião de pais, atendem pais, conversam com pais. Inclusive, eu chamei os alunos que estão com uma nota, acima de uma nota vermelha nos componentes,
para o pai assinar uma ata de ciência. Estamos fazendo esse acompanhamento. Não, perfeito. Isso é extremamente importante, tá, gente? Que vocês tenham contato ativo com os pais, chamem eles para conversar, que seja em uma reunião separada só para o técnico, para dar um ar, né, diferenciado também, mas não deixem de ter essa fala sempre ativa com os pais. Agora, eu não sei se vocês viram aí, o Ben também passou por algumas mudanças, né? Então, fiquem atentos a essas movimentações aí, tá, gente? Beleza, só estou dando uma olhadinha no chat aqui. Beleza, beleza. Então, muito bom, viu, Lídia? É isso aí mesmo. E, pessoal, também fortaleçam essas ações junto aos pais, tá? Com relação aos objetivos da mostra, então, pessoal, a amostra vai ser da seguinte forma: as escolas que estão chegando agora no programa, segunda série, a gente vai fazer vai abrir para os professores, para os paetes, né, para irem até essa mostra enquanto convidados. Se vocês conseguirem levar alguns alunos também, seria interessante. Mas a ideia da mostra é para o pessoal do multidisciplinar, né, do projeto multidisciplinar que tem na terceira série. Nos apoios que a gente tem feito aí para o itinerário, nas escolas, a gente já está percebendo que o pessoal já está ativo, já está desenvolvendo os trabalhos, e é isso aí, tá, gente? No mês que vem, a gente vai fazer uma movimentação para sondar quais são esses projetos, tá? Para a gente poder já conduzir essa movimentação para uma ação de feira na escola, uma seletiva, para que a gente tenha esses trabalhos sendo inscritos em agosto, né? E logo em seguida a gente já faz ali uma triagem já, né, uma banca de exame, como a gente fez no ano anterior, para corrigir uma coisa ou outra do banner, uma escrita ou outra do banner, uma adequação dentro das normas do regulamento que a gente está disponibilizando a vocês. Então, o objetivo da nossa amostra, pessoal, é o mesmo do ano passado. Então, favorecer aí a produção e realização de projetos científicos, contribuir para a criação, conhecimento e transformação das vidas em um processo de aprendizagem permanente desses nossos alunos, estabelecer interações, troca de experiências entre os estudantes da rede e desses com a comunidade também a partir da exposição desses projetos. Construir juntamente com a comunidade, oportunidade de apreciação, entendimento das etapas para a construção de conhecimento, né? E o desenvolvimento do projeto vai trazer muito isso na prática. Oferecer aos docentes mais uma oportunidade de socialização de boas práticas e contribuir para o fortalecimento da criatividade, o raciocínio lógico, a capacidade de pesquisa, visando a autonomia aí dos alunos, propiciando aí, ou proporcionando também, né, o desenvolvimento de capacidades para que ele aplique isso no cotidiano deles, trazendo então aí soluções problemáticas, soluções práticas para problemáticas da realidade deles. Então, com o arcabouço de tudo que eles foram imersos ao longo da trajetória acadêmica deles, até a terceira série, incluindo os componentes do itinerário do técnico, ele fazer aí uma movimentação imersiva para a resolução de problemas práticos para a realidade dele. Tá, gente? Então, a ideia não é fugir das orientações do multidisciplinar e pensar num projeto bem legal, assim como vocês apresentaram no ano passado, né? Também apresentar esse ano. Para o caso de dúvidas, pessoal, no nosso YouTube tem lá as movimentações que a gente fez, tem ideias de projetos que o pessoal deu na Devolutiva, então tudo isso está documentado lá no YouTube da Unidade Regional de Ensino. Caso vocês tenham interesse de visitar, né, assim que eu disponibilizar o vídeo de hoje, eu vou subir a playlist, na mesma playlist, aí vocês buscam na playlist de 2024 e vejam lá o que os alunos desenvolveram, né, enquanto projeto, como é que foi a mediação no ano anterior. Tá? Então fica aí a motivação, o engajamento, e para vocês entenderem qual que é o objetivo da nossa feira, da nossa mostra. Pode falar, Luiz. É uma dúvida que alguém também colocou no chat.
Os segundos anos também vão participar da amostra? Não. A segunda série não, porque eles não têm um componente multidisciplinar. Nós temos um limite de 250 vagas, né, dentro do salão que a gente vai conseguir para fazer a feira, que vai ser lá no CEUNSP, onde foi o ano passado. Mas a capacidade máxima do local é 250. Então, mais ou menos do mesmo jeito que foi o ano passado, a gente vai centralizar a ação na terceira série, o pessoal da segunda série, professor, convidados que queiram ir, a direção da escola. Aí o pessoal vai, verifica como que é a movimentação para se respaldar e orientar as escolas em 2027, porque essas que têm segunda série agora vão ser terceira série ano que vem. E aí ter uma compreensão melhor de como que é o evento. Tá? Então, isso já aconteceu com o pessoal do ano passado, nas segundas séries que foram para a mostra. Esse ano já estão desenvolvendo aí já o multidisciplinar com foco na mostra, tá? Então é isso, Aloysio. Altair? Altair, eu não te ouço. Altair? Caso você não consiga falar, Altair, põe no chat. Carla? Wagner, a gente já sabe quantos alunos do grupo vão participar da mostra? Porque eu lembro que o ano passado a gente teve uma restrição. Foi. Então, esse ano, Carla, a gente, na próxima live que a gente for fazer, antes da live, eu vou fazer uma consulta com vocês, como eu fiz o ano passado, para entender quantos são os projetos e quantas vagas a gente vai conseguir abrir para esses projetos, tá? Mas eu acredito, Carla, que vai ficar mais ou menos dentro daquela mesma margem lá, tá? Pelo menos um projeto para cada curso, isso a gente precisa fazer, né? E aí faria a feira e faria a seletiva de um melhor, né? Porque o programa ele também aumentou. E a minha preocupação é com o espaço lá, né? Para a gente se movimentar. Vamos ter também lá os minicursos, que aí é um outro ponto que a gente precisa conversar também. Mas a princípio, Carla, seria um projeto por curso que tem na escola, da terceira série, beleza? E não pode ir todos os integrantes, né? Um projeto e aí a gente tem que escolher 2 alunos, igual foi o ano passado? Vamos ver como que vai ser, né? Tá bom. A gente vai restringir aí a 15 alunos e isso vai acabar acontecendo, né? Se tiver, por Tá. exemplo, se for uma escola que tenha vários cursos, como é o caso do Pedro Fernandes, aí vai dar uma restringida. É que esse ano a Caso... gente tem um só terceiro. As outras são Então, segundas, tá mais tranquilo. É só aí para dá, prepará-los mesmo para. Ok, aí, então, obrigada. aí daria para levar mais gente, inclusive do Tá grupo, bom, para fazer a apresentação. Mas a gente vai discutindo esses ajustes, tá? A gente vai fechou. ajustando isso, Tá Carla. bom, No obrigada. próximo mês a gente fecha isso. Ok. Samantha, Oi, aqui é o Altair, eu não oi, consegui Altair. acessar lá, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Que nem o pessoal aqui no Gaspar, nós temos 2 terceiro anos, mas a FIEC que está dando a aula. Nós do PAET fazendo esse combinado com vocês para levar o terceiro ano, ou é o pessoal da FIEC que vai fazer essa organização com vocês? É o pessoal da FIEC, Altair, mas eu conto com a participação de vocês, tá? Para Tá. poder mediar essa situação. Eles já possuem mais experiência. A minha preocupação é que a equipe deles quase se refez por todo. Então, muitos dos professores que participaram na mostra da FIEC o ano passado, eles não estão na rede. Então, aí eu vou pensar em alguma estratégia em paralelo com a parceria para poder fortalecer essa ação. Mas o que vocês, de Paet, que tiver aí oferta direta em parceria, puder auxiliá-los, eu agradeço. Beleza, Altair? Obrigado. Priscila? Bom dia.
sobre os mini cursos, você vai precisar de pessoas também para estar administrando, porque eu posso estar vendo com aquelas pessoas do ano passado, ou se você tiver interesse em algum outro tema, eu posso tentar verificar. Eu tenho algumas parcerias que eu consigo da saúde, né? Show! É isso que eu ia falar. Eu ia chegar nisso aí, Priscila. Mas eu vou contar muito com a participação de vocês, né, para essas parcerias. A Carla também, o pessoal que puder nos auxiliar, o Adalberto, né, em logística. Eu vou precisar da ajuda de vocês, sim, tá, gente? Mas em junho a gente fecha melhor como que a gente vai fazer isso, os temas. Hoje é mais um lançamento mesmo, assim, só para a gente se organizar de forma bem rápida. Mas eu vou precisar dessa força. E também a gente tem ciência de dados e DS. Então, o Altair, que está aí, o Jefferson, é, o. Nossa, esqueci o nome dele, gente, lá do Silvia Bauer, né, que tem ciência de dados. A gente vai precisar da ajuda de vocês para a gente tentar montar alguma coisa específica para esses alunos que vão vir, né, de ciências de dados e desenvolvimento de sistemas. Eu sei que estamos iniciando na segunda série, mas a gente tem também essa movimentação na parceria. Então, seria interessante a gente também atender já alguma movimentação nesse sentido, né, de tecnologia para o pessoal. O ano passado foi mais um vídeo que eu soltei lá, mas aí eu vou procurar ajuda aí com o Altair, com o Jefferson, com o Paete lá do Silvia Bauer, para a gente ver como que a gente pode ajustar isso. Mas eu conto com a participação de vocês, sim. De repente a gente faz uma chamada só com vocês, para a gente alinhar, Priscila, mas valeu aí pela força, viu? E o Adilson, lá do João Mota Navarro. Oi, Wagner, tudo bom? Só um minutinho, eu estou abrindo a câmera aqui. Wagner, o meu vai um pouquinho diferente do que todos estão perguntando, mas eu estava conversando com o meu GOI esses dias e queria saber como que vai ficar a questão de certificação deles. Eu tenho um terceiro ano que vai terminar esse ano aqui, né? E como que vai ficar a certificação, como que vai ser feito esse histórico, a escola que faz, a FIEC que faz. Então, é parceria, Adilson. A FIEC ela vai mandar para vocês, mas vocês também precisam, juntamente com eles, organizar esse documento. Mas quem vai conseguir detalhar mais isso é o Luciano, porque ele que é mais responsável por essa parte administrativa aí. Mas não tem segredo, viu, Adilson? É assim, fica tranquilo que a gente vai ter essa conversa com vocês para definir como é que vai ficar essas questões do histórico aí. E tem outras coisas também para sair com relação a históricos antigos, das outras parcerias que já existiam. Então, tudo isso está no radar do Luciano, né, para ele dar encaminhamento. Mas assim que ele voltar, provavelmente ele chama vocês para uma conversa mais específica com relação a histórico, validação, cursos antigos, tá? Mas aí é uma demanda específica. A Denise. Wagner. Oi. Ok, obrigado, Wagner. Já adiantado aí com a Dilson, você não tem, realmente, como você está falando, não tem nenhum conflito. É muito simples, Adilson. Eles vão mandar o modelo para a gente, modelo para você. Nós vamos colocar desse modelo, tá certo? Você vai assinar fisicamente o documento e você vai subir o documento na validação sua do Gov. Você vai lá no Gov, assina digital, baixa o arquivo e encaminha depois os arquivos assinados para a FIEC, digitalmente assinado. Ela vai assinar digitalmente e vai nos devolver. Independente, você vai assinar o físico, porque no começo o aluno vai querer ir para a faculdade, vai querer isso, vai querer aquilo, então você já deixa pronto, porque ele precisa levar alguma coisa para a faculdade, e a FIEC demora para devolver. Então, você já faz isso, vai dar certo, tá? O modelo vai vir deles lá. Acredito, até o modelo nosso veio até pelo Luciano, através da conversa com ele. É tranquilo. Tá certo. Obrigado, Valeu, Paulo. Abraço. Obrigadão, viu, Paulo? E a Denise coloca aqui, né, em relação no chat. Se eu estiver esquecendo de alguém, vocês vão me avisando aí, tá, gente? Em relação às notas da prova paulista do Instituto Federal, não, do itinerário formativo, não aparece o nosso. A parceria com a FIEC é para aparecer, viu, Denise?
Se não está aparecendo, foi algum erro. Do ladinho, você tem lá também como você fazer essa movimentação. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu tenho um. Aqui, ó. Eu não sei se você está conseguindo ver meu mouse aí, mas você tem, por exemplo, de um lado você tem a prova física e do outro você tem um botãozinho para o digital. Então, quando você abre a prova paulista, você quando coloca no digital, daí vai aparecer os itinerários formativos, tá? Então, você consegue visualizar ali as notas, tá? Pessoal, vamos lá correr agora para dar conta do tempo. Uma retrospectiva bem rápida, OT de março que a gente fez, a Nilza estava lá conosco, né, que é coordenadora, e é a coordenadora geral, né, a Amanda, lá da FIEC. Ainda a gente não conseguiu fazer uma reunião mais específica com elas, mas a gente conta muito também com a parceria da FIEC, né, acho que tem alguém aí que também, eu não sei se tem alguém da FIEC aí, né? Mas se tiver da FIEC, do CPS, ou os coordenadores que estão em contato direto com eles, né? Já deixa aí a nossa gratidão em relação à movimentação deles, o apoio deles com as coordenações, né? Junto à escola. E já vão colocando já essas demandas para eles, né? Ó, a gente vai ter amostra, é importante que a gente desenvolva assim, assim, assado, né? Vocês têm lá o contato com a Amanda, com a Nilza, que é diretora, enfim. Tentem costurar esse caminho para que a gente consiga consolidar essa ação. Mas depois, dependendo de como a gente enxergar esse engajamento, a gente chama eles para uma reunião específica para auxiliá-los no desenvolvimento desse projeto multidisciplinar aí, tá? Ou a gente pede para a Amanda fazer uma formação específica, enfim, a gente vai pensar em alguma coisa para a FIEC aí. A comissão, então, no mês de abril, nós fizemos vários apoios, né? No Benê, no Nazarena, no Leonor, eu não estou conseguindo enxergar aqui, gente, deixa eu ver aqui, onde mais que a gente foi? Esther Maurino, Pedro Fernandes, a gente foi também. Fomos aqui no Coronel Eugênio, Monsenhor Seckler, no Cesário. Então, a gente já conseguiu fazer uma movimentação bem legal aí nas escolas. E, em particular, o Ronaldo, que é do eixo de gestão, também já começou a visitar algumas escolas. Então, ele foi até o Antenor, foi até o Pinheiro Júnior. Então, eles estão indo, tá, gente, por eixo nas escolas também, para acompanhar. O Luciano teve também a oportunidade de acompanhar ele lá, então foi bem legal. Tá, gente? Mas a gente está circulando, a ideia é que a gente consiga finalizar no primeiro semestre todas as escolas. Por isso, disso que a gente está falando para vocês, né? Organize os materiais, deixa tudo arrumadinho para no momento do nosso acompanhamento aí, vocês nos mostrar, né? As ações aí que vocês estão desenvolvendo de recuperação, como é que tá os projetos de vocês, o que vocês estão desenvolvendo dentro da agenda do PAET, para a gente fortalecer ainda mais as nossas ações no itinerário, tá? Fizemos também as seletivas nas unidades escolares no ano passado, da mesma forma vai ocorrer essas seletivas esse ano. Fizemos as orientações online, também pretendemos fazê-las, tá, gente? Da mesma forma que a gente fez o ano passado, a gente fez essas orientações no finalzinho de agosto, entre o dia 20 e 26 de agosto. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá, pessoal? Em setembro nós fizemos a nossa amostra, logo em seguida, aí tem o pessoal, né, lá da comissão da FIEC também que estava lá com a gente, que nos auxiliou muito, muito, com muita coisa lá, principalmente de alimentação, e vamos ver se a gente consegue de novo, né, essa parceria com eles. E em outubro teve a feira do Instituto Federal. Por enquanto não tem nada, tá, gente? Assim, não nos comunicaram, não chegou nada ainda pra gente. Disseram que provavelmente vai ter mais essa edição. E dessa feira teve o pessoal do Benedito Lázaro, que foi para a Febrace, nos representou, né, na Feira Brasileira aí de Ciências e Tecnologia. Foi muito legal, tá, gente? E fruto do projeto multidisciplinar lá na escola. Então, para vocês verem aí que não se restringe só a nossa amostra, né? Isso tem desdobramento, tem continuidade no caso de algum convite que porventura venha para a gente, tá? Mas, geralmente, a feira
do Instituto Federal em Salto acontece em outubro, então já meio que se organizem para isso também. Ainda eu não tive convite, mas tem essa devolutiva de que haverá, mas ainda eu não tenho nada fechado, formalizado ainda. Caso tenha, eu vou avisar vocês, tá, gente? Com relação ao regulamento da nossa mostra, pessoal, eu já subi o documento junto dos documentos do repositório, né, da DE, já tem aí os materiais da live de hoje, os materiais de recuperação que vocês podem baixar, a formação de hoje, o plano de aula também, que é extremamente importante que vocês desenvolvam no formato que a escola exige para o programa, guardem, portfoliem, peça para os professores também entregar, que é tudo documento de acompanhamento que vocês vão ter dentro desse portfólio aí, tá? Assim como os apoios também. Então, eu já vou abrir já o regulamento, tá, gente? Mas, basicamente, não tem muita alteração que eu fiz ali com relação ao ano passado, tá? Eu coloquei, inclusive, em amarelinho vários itens, mas o que eu gostaria de destacar neste momento com vocês do regulamento é a data da nossa feira, que vai ser no dia 9 de setembro, tá? Então, se vocês quiserem já anotar aí, pensamos em realizá-la das 8 às 15 horas, como foi o ano passado. Mas na próxima live que a gente for fazer de balão de ensaio, aí a gente define com mais detalhes se esse tempo foi legal, se vocês querem estender um pouco mais, se a gente precisa alterar alguma coisa do que a gente desenvolveu da programação. Aí vai ser o momento onde a gente vai conversar mais, com mais particularidades aí desse regulamento em junho, tá, gente? E aí eu marco a data com vocês, a gente abre o regulamento como a gente fez no ano passado, e a gente vai definindo essa questão de palestrante, como a Priscila falou, mas já deixem aí, mais ou menos no gatilho de vocês, sugestões, nomes para essas parcerias, alimentação, a questão do transporte para o dia 9, já se organizem para isso, para a gente não chegar lá e ter grandes surpresas, tá? Então, dia 9 é a data que a gente agendou. Ontem a Marisa já entrou em contato com o pessoal lá do seu UNSP, então a gente está aguardando aí a devolutiva. Tá, pessoal? Com relação às datas, então, só para a gente já caminhar para o final, tá, gente? Eu separei aqui para vocês um cronograma de ações do que a gente vai fazer, tá? Então, em maio, a gente está fazendo aí o alinhamento do segundo bimestre e trazendo aí algumas questões do regulamento para vocês. Depois, é importante que vocês visitem esse regulamento lá no nosso repositório, tá? Depois eu faço o caminho aqui para vocês. O segundo balão de ensaio e a sondagem dos projetos eu vou soltar para junho, né, para a gente já ter uma ideia de como é que vai ficar vagas, quantidade de trabalhos, assim como a gente fez no ano passado. Definição de palestrantes junho e julho, parceria com padaria, alimentação, julho e agosto, devolutiva online e a inscrição dos alunos a gente vai fazer em agosto, e setembro a gente tem a nossa segunda amostra de projetos, tá? Então é isso que eu desenhei para os próximos meses, para a gente poder dar conta dessa amostra, que é um evento bem grande, com bastante gente, então a gente precisa se organizar legal com relação a isso. O próximo slide aí, pessoal, é com relação às parcerias que nós tivemos no ano passado. Como a Priscila já pontuou, né, ela tem alguns nomes, a Carla também nos auxiliou com a mediação com o SENAC, vamos ver se a gente traz eles de novo. O Adalberto com logística, e a gente conta com o Adalberto aí de novo, ou se alguém tiver outra proposta de palestra para o próximo encontro, já traga, tá, gente? Para a gente trabalhar, né, na dimensionalidade de ciência de dados, desenvolvimento de sistema, vai ser importante para o nosso próximo encontro. O cronograma de ações, eu já desenhei mais ou menos, isso tudo está no regulamento, tá, pessoal? Eu já fui dando um print aqui para facilitar a nossa vida. Então, o nosso balão, as discussões com a UE com relação ao regulamento no mês 6, que a gente vai fazer também em Teams, discussões com relação à divulgação das UEs e inscrições, a gente pode fazer uma logo no início do mês de
agosto, né, para a gente saber. As inscrições a gente deixa lá mais ou menos para metade do mês, análise dos trabalhos de 18 a 29, como a gente fez, inscrição para os minicursos, aí vai ter formulário para tudo isso, tá, gente? A lista dos inscritos em cada minicurso, eu vou mudar algumas coisas que eu senti falta ano passado também, para facilitar a certificação desses alunos na mostra, e a mostra no dia 9 lá no seu USP de Salto, tá? Então, como está aí no documento, pessoal, para vocês, eu já disponibilizei aí uma sondagem inicial que a gente vai soltar ainda o link, mas ela já está mais ou menos pronta, que é a mesma do ano passado. E depois a gente vem com essa classificação que a Carla falou, né? O número total de pessoas, o número total de projetos, as vagas que cada escola vai ter, para a gente chegar mais ou menos nessa margem de 250 pessoas lá no evento, tá? Então, o ano passado, para vocês terem uma ideia, na escola, pessoal, foram desenvolvidos 71 projetos nas terceiras séries. Os projetos que tinham vagas foram 31. Desses 31, 24, de 24 a 26 projetos foram expostos lá no CEUNSP, tá? Então, a gente gostaria de manter mais ou menos essa mesma marca aí. O banner também já está disponível no repositório para vocês consultarem, tá, gente? Já irem fazendo desenho para a movimentação que vocês vão fazer de seletiva aí na escola, tá bom? E a avaliação do nosso encontro. Antes, pessoal, eu só vou parar de compartilhar aqui, que eu vou fazer o caminho para vocês entenderem aonde está esses materiais, tá? Então, eu vou tirar rapidinho, vou mostrar e daí já disponibilizo a avaliação. Quem já quiser ir fazendo aí o QR Code, tá, gente? Já pega aí a imagem, enquanto eu vou fazendo aqui a movimentação, vocês já vão fazendo a avaliação. Posso tirar do compartilhamento, pessoal? Já vou tirar, tá bom? Eu já volto ele aqui. Mais alguma pergunta, pessoal, aí no chat? Alguma dúvida? Alguma angústia? Alguma frustração? Algum possível trabalho aí com psicólogo? Fala, Ian. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia. Wagner, minha única dúvida em relação a tudo é em relação à data. Ela fixa mesmo em 9 de setembro, porque, assim, ano passado a gente teve uma certa problemática com essa data, porque no material digital ele não bate. Ele está ali meio que no terceiro bimestre ainda, ele está um projeto quase pronto, mas ele está bem para trás, assim, ainda. E o que aconteceu? Eu ministrava essa aula, então eu percebi isso. Quando a gente entrega esse projeto na feira, desanima muito os alunos para continuar o conteúdo. Então, eles começam a querer não participar tanto, eles falam assim, mas a gente já entregou o projeto, então queria saber se não tem como essa data, elas são um pouco, talvez, mais para o final, assim, pelo menos de setembro. Para o final do mês de setembro? Eu posso ver, Ian, eu posso ver, mas assim, o que eu ia falar para você? É bom ter essa devolutiva. Eu não sei se os colegas também perceberam essa mesma situação. Os que eu consegui conversar, que eu fui tirar essa dúvida quando a gente teve as reuniões, eles também sentiram um pouco disso, assim. Porque, imagina, realmente, dentro do conteúdo, assim, que eles estão criando o projeto, nessa data ele não está pronto, ele está meio caminho andado o projeto. E daí eu perguntei para eles se eles também tiveram isso, e sim, nossa, teve essa resistência. Eles falaram assim, mas a gente já entregou, o projeto já foi feito, eles ficam meio... já aconteceu. Tá, eu vou verificar, tá, Ian? Porque assim, eu já defini mais ou menos essa data e já foi feita a solicitação. Mas foi feito ontem, então ainda a gente consegue jogar, de repente, um pouquinho mais para frente. Eu vou conversar direitinho com o Luciano, ver tudo direitinho. E vamos ver se para a próxima reunião eu já tenho uma nova data, ou se a gente vai ter que manter essa data mesmo, porque a minha preocupação são as avaliações externas. Eu lembro que o ano passado a gente não fez para próximo de outubro, e a gente fez logo no início de setembro, foi dia 3 de setembro que a gente fez, né? Foi antes ainda. E porque teria o SAEB, né? E aí a gente não conseguiria, foi o que aconteceu na feira do Instituto Federal, que foi ali 14 e 15, e aí chocou com as datas do SAEB, aí foi um caos. Esse ano a gente não tem o SAEB, então eu vou verificar direitinho a agenda,
vai estar mais ou menos na metade do terceiro bimestre, como você falou, né? Está no início ainda do terceiro bimestre, né? Teria ainda mais aí um mês para terminar e o quarto bimestre. Então, o que você está trazendo realmente é importante. Eu vou verificar, tá, Ian, se eu consigo, mas muito boa a sua ponderação, tá bom? Pessoal, aonde vocês vão encontrar esses materiais, então? E assim, no chat, gente, se eu esqueci de alguma coisa, vocês vão me falando aí, tá bom? Só para a gente encerrar, então, a nossa movimentação, deixa eu selecionar aqui a tela. Ai, eu acho que vocês estão conseguindo ver a minha tela, né, pessoal? Estão vendo a minha tela? Sim? Então, vamos lá. Lá em cima, vocês estão acho que vendo aí também, né, o material. Eu vou entrar aqui pelo núcleo pedagógico, vou entrar pela DE, tá, gente? DE e Tu. Tem dois caminhos aí para vocês acessarem esses nossos materiais. Deixa eu abrir aqui, ó. DE e Tu, certo? Daí vai aparecer aí a carinha do site. Vocês podem vir para a plataforma. Vamos ver se a Amanda já atualizou aqui. Também vocês vão conseguir ter acesso ao material de 2026, tá? E os materiais de divulgação. Ó, curso técnico, clicou lá em curso técnico. Aí, ela já atualizou, ó, materiais de 2026, vocês colocam um QR Code aí vocês vão ter acesso a todas as nossas formações de 2026. Caso vocês queiram ter acesso aos materiais de 2025, ver como é que foi a movimentação dos projetos multidisciplinares do ano passado, podem visitar aí que tem vídeo, tem os projetos que o pessoal entregou, tem bastante coisa legal aí para vocês darem uma olhada. E também a gente tem o nosso YouTube, tá, gente? Que vocês podem acessar para poder ver os vídeos de como que foi esse apoio online aos alunos para a mostra, tá bom? Caminhando mais à frente, então, deixa eu voltar um passo aqui, gente. O outro, então, além da plataforma, é vocês irem pelo núcleo pedagógico. Quando vocês clicarem em núcleo pedagógico, aí vocês vão ter essa carinha, certo? Então tem o repositório aqui da DE, a playlist do nosso YouTube. Então, se você clicar aqui, você já vai ser direcionado para o YouTube da diretoria. E aqui, repositório 2026. E dentro do repositório de 2026, pessoal, tem desde a nossa primeira formação, o planejamento que a gente desenvolveu. Vamos lá, que ele tá lento, tá abrindo aí. Aparece todas as pastas de todas as formações da DE. Aí você vem aqui, ó, Educação Profissional 2026. Clicou lá em Educação Profissional 2026, tem lá, planejamento de janeiro, a reunião de fevereiro que a gente fez, o material da OTI agora de março que a gente fez, e a live, né, de hoje, com todos os materiais aqui, ó. Então, um plano de recuperação, tá, gente? Então, eu vou abrir ele aqui para vocês. Tem lá o plano de recuperação, tá abrindo aqui. Vamos ver. E assim, o pessoal que está aí da coordenação, se quiser usar esse material também, tá, pessoal? Aí para as movimentações de vocês na escola, também é legal. Então, ó, estudo reflexivo para recomposição, primeiro trimestre de 2026, tá? Então, para as turmas que são aí abaixo de 40%, tem um conjunto de perguntas aqui. Então, quais as dificuldades enfrentadas para o planejamento? Quais as fragilidades você percebeu em relação à turma? Quais os tipos de atividades você desenvolveu? Que tipo de formação você acha que é necessário? Qual que é a meta que você espera? E aí põe as observações aí. Fez esse estudo, põe lá na pastinha de vocês, imprime e põe no portfólio de vocês. Outro documento que a gente tem lá, pessoal, é a formação de hoje, que está aí do PPT, e o modelo do plano de aula. Também tem aí para vocês se orientarem, né? Esse é o modelinho que a gente desenvolveu, mas cada escola tem o seu. Com muita atenção à estratégia, né, que o professor vai desenvolver das aulas. E aí a localização ali semanal, da onde que ele vai estar, tá? Mas cada escola tem um modelinho. E, para finalizar, o regulamento nosso da feira, tá, gente? Eu deixei tudo em amarelinho, os pontos de atenção. Se vocês já quiserem dar uma olhada geral,
verifiquem aí quais são o público, quais são os critérios, as condições de participação, os períodos de inscrição, o cronograma que eu já disponibilizei para vocês lá, o que precisa ter em cada etapa do projeto e o banner, né, a ideia do banner, assim como a gente fez para o ano passado, agora 2026, tá, gente? A mesma ideia. Tem os links aí, as autorizações de saídas para dos alunos que não é segredo, da mesma forma que vocês fazem para visita técnica, tá? E aqui, ó, o banner da amostra, tá, gente? Então, eu vou ver essa questão, tá, Ian, que você apontou, né, da data, vou conversar com o pessoal lá no núcleo, e por hora, a gente mantém essa data, e em junho a gente volta a conversar, e eu conto com a colaboração de vocês de novo, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar essa live também no YouTube, no caso de dúvidas, vocês me procurem, e a gente vai se articulando junto. Pessoal, alguma dúvida, alguma sugestão? Não? Então, a gente já pode... deixa eu abrir aqui, né, gente? Ó, o link, né, da formação, para vocês realizarem aí a avaliação de novo, caso vocês não tenham conseguido pegar aí o link. Corta. Ó, pessoal, para quem não conseguiu pegar o link aí, então, já pode fazer uso, tá? Eu já me despeço de vocês, gente, um grande abraço. Se vocês precisarem de mim, estou por aqui, tá bom? Deixa eu só finalizar a gravação, já volto aqui de novo para vocês colocarem. Altair, você tá por aí, Altair?